Graça e paz, amados, a paz do Senhor a todos, irmãos. Queridos, antes da gente começar esta palavra que Deus ministrou no meu coração, queria fazer um pedido aos irmãos, que compartilhe este vídeo, compartilhe essa palavra, para que ela possa chegar aí no coração daqueles que necessitam ouvir uma palavra do Senhor. Então, amados, não deixa de compartilhar não, tá? Deixa aí o seu comentário, sobre a palavra, que Deus possa falar contigo através dessa palavra. E, amados, a palavra que eu quero deixar para os irmãos está lá no livro de Daniel. Daniel 3, do versículo 16 ao 18. Essa história todo mundo já, creio que todos conhecem, que fala lá da passagem ali de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se recusam a se prostrar àquela estátua, onde ali o rei Nabucodonosor mandou construir. E ali o rei convocou que todos os povos da Babilônia se prostrassem diante daquela estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram os únicos que ali naquele momento não se prostraram diante daquela estátua. Então a gente vai estar compartilhando desta palavra. E antes da gente estar ministrando essa mensagem, eu queria estar orando pela sua vida, pedindo a Deus que te proteja, te guarde, te livre de qualquer perigo, de qualquer mal. Então oremos. Querido Deus, querido Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, graças nós te damos por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar em Tuas mãos todos os nossos problemas, Senhor. Queremos te entregar a nossa vida. Ó Deus, aquilo que tem tentado nos atrapalhar, Pai, aquilo que tem tentado tirar a nossa fé, que o Senhor tire de nós, Pai. Querido Deus, querido Pai, que neste momento a Sua palavra ela possa estar penetrando dentro dos nossos corações, dentro dos corações que estão aflitos, estão em desespero, que estão vivendo momentos de aflições. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que a Sua palavra ela possa vir a nos alcançar, Deus. E que através dessa palavra, Pai, nós possamos receber daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Ó Deus amado, Pai querido, quero te entregar a vida de todas as pessoas que se encontram com enfermidade. Estamos vivendo um momento de tristeza, um momento de angústia, mas que possamos exercitar a nossa fé e crermos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode mudar esta situação. Então, Deus, no nome santo de Jesus, eu entrego a Ti, Pai, todas essas vidas, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, aqueles que estão no leito do hospital, Senhor, ali precisando de uma cura, de uma intervenção Sua, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, neste momento, estar abençoando a vida dessas pessoas. Querido Deus, querido Pai, te peço também que o Senhor venha estar abençoando a vida daqueles familiares que perderam o seu ente querido, que neste momento choram de tristeza. E que a Sua palavra possa estar alcançando estes corações, Pai. Guarda essas vidas, Deus. Em nome de Jesus, o proteja e livra-os de todo mal. Pai amado, Pai querido, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, meu Pai. E sem o Senhor nós não somos nada. Sem o Senhor nós não conseguiremos nada nas nossas vidas. Então, Deus, em nome de Jesus, eu entrego a Ti as minhas orações. Vai de encontro, meu Pai. Encontro essas famílias que se encontram agora neste momento desesperada, triste,
mas que a paz do Senhor possa estar chegando nestes lares, no nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, perdoa nossas falhas, perdoa o nosso pecado, e que possamos cada dia olhar para aquela cruz e ver que o nosso Redentor vive, e Ele vive dentro de nós. Obrigado, Senhor. E que o Senhor continue abençoando a minha vida, Deus. O Senhor continue me usando para que eu possa estar conduzindo a Sua palavra com verdade, com dignidade, com sinceridade. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoe minha vida, minha família, e que eu possa cada dia mais, Senhor, me aprofundar na Tua palavra. Que eu possa cada dia mais, Deus, falar contigo, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, amados, nossa leitura, né? Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam assim: Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, conforme eu falei, irmãos, aqui relata a história de Sadraque, Mesaque, Abidnego, quando o rei ele convoca o povo para que prostrasse diante a estátua. E o título dessa mensagem que Deus ministrou no meu coração, e que essa mensagem ela possa ministrar no teu coração também. E o título dessa mensagem é: Eu não sou todo mundo, eu sou o escolhido. E ali a gente pôde ver que, mediante daquele decreto, todo um povo se prostrou diante de uma estátua. Mas Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles não prostraram, porque eles eram escolhidos do Senhor. Eles não eram todo mundo. Amados, o rei ordenou que todos os seus súditos adorassem uma estátua de ouro, que ele havia mandado fazer. E quem se negasse a adorar essa imagem, quem se negasse a fazer aquilo que o rei tinha ordenado, seria jogado dentro de uma fornalha. Amados, haviam ali 3 homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, 3 homens que não se prostraram diante daquela estátua. Aqueles 3 homens, eles não se prostraram porque eles não eram todo mundo. Eles eram o escolhido de Deus. E eles mantiveram as suas posições diante daquele grande problema. Queridos, aqueles 3 homens, eles mantiveram a sua fé. Eles mantiveram a sua postura. E a postura daqueles 3 homens foram a postura de servo de Deus. Foram a postura de homens valentes do Senhor. E eles não se corromperam. Eles não se corromperam com a fé deles, a fé que eles tinham em Deus. E aqueles 3 homens, irmãos, eles foram até o final. Eles foram até o final com as suas atitudes, com as suas verdades, com o seu posicionamento diante da palavra de Deus. E por isso, irmãos, aqueles 3 homens,
3 jovens, com aquela atitude diante daquela situação, eles chamaram a atenção daquele rei. Irmãos, o nosso posicionamento diante de uma dificuldade é quem vai dizer quem nós somos. Se somos escolhidos de Deus ou se nós somos iguais a todo mundo. Aqueles 3 homens, eles mantiveram tranquilo diante aquela situação, porque eles sabiam que o Deus de Israel jamais falharia com eles. Aqueles 3 homens, eles tinham uma aliança eterna com Deus, uma aliança eterna com o Senhor. E eles jamais trairiam esta aliança. Eles se posicionaram, eles tiveram atitude, porque eles não eram todo mundo. Eles eram escolhidos. E eles temiam ao Deus de Israel. E com aquela atitude, irmãos, com aquela fé, aqueles 3 homens, eles não temeram aquele decreto. Sabe por quê? Porque quando você é o escolhido, você não teme as dificuldades da vida. Quando você é escolhido, você não teme as diversidades da vida. E aqueles 3 homens, eles não temeram, porque eles eram os escolhidos do Senhor. Eles tinham uma aliança com o Senhor. E amados, eu preciso entender que diante dos meus problemas, eu tenho um Deus que cuida de mim. Porque, amados, eu não sou todo mundo, eu sou um escolhido. Aqueles 3 jovens, 3 homens, eles não temeram aquela condenação porque eles sabiam que a vida deles estava nas mãos de Deus. No verso 17 diz: pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. Eles tiveram a confiança em Deus. E, queridos, quando eles dizem se Deus quiser, eles estavam totalmente entregues nas mãos de Deus. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Então precisamos ter essa convicção em nosso coração, que aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo que nós clamamos ao Senhor, se por acaso não acontecer, se por acaso você não foi atendido, continue confiando em Deus, continue acreditando em Deus. Foi o que aqueles 3 homens, aqui ele nos ensina: se Deus quiser, iria livrar eles da fornalha, mas também se não quisesse, eles jamais iriam se render à estátua. Porque quem é escolhido do Senhor, meu irmão, não se rende. Só se rende ao Senhor. E, amados, a nossa defesa está em Deus.
É Ele quem guerreia a nossa batalha. Mesmo que a batalha esteja difícil aos nossos olhos. Amados, eu não posso retroceder. Eu tenho que acreditar em Deus. Porque quem retrocede se curva diante ao diabo. Quem retrocede se deixa levar pelos prazeres do mundo. No verso 18 diz: e mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos as estátuas de ouro que o Senhor mandou fazer. Amados, aqui esses 3 jovens, eles nos ensinam que mesmo que estejamos passando por um grande problema, nunca devemos quebrar o nosso pacto de fidelidade com Deus. Mesmo se Deus não o salvasse, eles não se curvariam à estátua. Mas Deus salvou os 3 jovens que foram jogados na fornalha. Deus salvou aqueles 3 jovens porque Deus viu a fidelidade. Talvez, irmãos, irmãs, você possa estar enfrentando algum tipo de problema. E talvez os teus olhos carnais não tenham visto milagre algum, não tenham visto coisas diferentes. Mas no mundo espiritual, Deus tem feito muitas coisas pela sua vida. Porque só do fato de nós podermos estar aqui hoje, contemplando a graça de Deus, Deus tem feito muito pela nossa vida. E Deus tem nos livrado de muitas ciladas do inimigo. E aqueles 3 jovens, eles não se curvaram diante da estátua. Porque eles eram servos de Deus. E eles confiaram em Deus. Queridos, toma posse dessa palavra. Se você se acha um escolhido do Senhor, entenda uma coisa. Na Bíblia relata que muitos escolhidos do Senhor passaram por perseguições. E eles não retrocederam. E no final eles venceram. E um grande exemplo é Jesus, que foi perseguido e ele venceu a morte. Então, se você é um escolhido do Senhor, se você tem sido perseguido pelos seus problemas, perseguido por alguém, não retroceda. Continua firme no teu propósito. Continua firme na tua fé. Continua firme acreditando que Deus vai te suprir. Que Deus vai restaurar a sua vida. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Você tem que acreditar, irmão. Aqueles 3 jovens, eles foram para a fornalha já com a certeza, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer feliz com o meu Deus. Eu vou morrer para este mundo, mas vou viver na eternidade. Precisamos morrer para o mundo, irmão, para vivermos para a eternidade. Talvez você esteja dentro de uma fornalha. Pode ter certeza que Deus está junto contigo nesta fornalha.
Pode ter certeza que Ele vai te abençoar nesta fornalha. Pode ter certeza que Deus vai te ajudar, irmão. Porque o escolhido do Senhor não foi feito para viver dentro da fornalha. Foi feito para viver no paraíso, no céu. E essa fornalha que você está enfrentando, ela é passageira, irmão. Ela vai passar. Porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Amados, quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, a gente pode até ir para a fornalha, mas Ele vai estar ao nosso lado. Ele vai nos livrar da fornalha, porque Ele é fiel. Aqueles 3 jovens se recusaram a adorar a imagem, a estátua de ouro, e foram levados à presença do rei. Irmãos, para que eu e você sejamos escolhidos, nós precisamos fazer uma escolha em nossas vidas. E uma dessas escolhas que temos que fazer é o que eu tenho feito com a minha vida. Será que a minha vida está no propósito de Deus? Será que eu tenho escolhido caminhar com o Senhor? E a escolha que eu tenho que fazer, quais são as prioridades da minha vida? Será que eu tenho priorizado as coisas do céu? Ou eu tenho priorizado as coisas da terra? As coisas do céu alimenta a minha alma. E quanto mais eu alimento a minha alma com as coisas que vêm do céu, mais bem preparado eu fico para enfrentar as fornalhas da vida. Lá em Mateus 4, no versículo 4, Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso ter a minha vida saudável à palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que liberta e cura. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus que restaura relacionamento. É a palavra de Deus que nos liberta do cativeiro. É a palavra de Deus que nos tira da fornalha. Quanto mais eu alimento a minha alma, a minha vida com as coisas de Deus, mais distante de mim o diabo fica. Entenda, irmãos. Quanto mais você se alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus, mais distante da tua vida o diabo vai ficar. Porque a luz, ela ofusca as trevas. Então toma posse dessa palavra, meu irmão. Se você se sinta um escolhido do Senhor, toma posse. Porque você não é todo mundo. Que todo mundo faz, que todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Você é um escolhido. E se você está sendo perseguido, dê um glória a Deus, porque isso é sinal que você está indo no caminho certo. Porque o diabo ele não vai perseguir aqueles que já são dele. O diabo só vai vir atrás daqueles que saíram da mão dele, daqueles que se libertaram dele. E é por isso que ele vai nos perseguir até o dia do Senhor. E a gente não pode retroceder, meu irmão. A gente não pode voltar atrás.
Então, se você é um escolhido, está sendo perseguido, dê uma glória ao Senhor. Que Deus é contigo, irmão. Você está sendo perseguido porque você não pertence mais. Você não pertence mais a sua vida não pertence mais a Satanás. Então é por isso que ele te persegue. Então precisamos alimentar a nossa alma com as coisas de Deus. Quanto mais nos alimentarmos da palavra, mais bem preparado nós vamos ficar para enfrentar as fornalhas da vida. As fornalhas que ainda estão por vir. Porque no mundo tereis aflições, tenham de bom ânimo, que eu venci o mundo. As aflições vão estar aqui neste mundo, irmão. Elas só vão acabar depois que formos para a glória do Senhor. Mas se eu tenho alimentado a minha alma com as coisas da terra, mais distante de Deus eu vou ficando. E é verdade. Quanto mais eu alimento a minha alma, a minha carne com as coisas do mundo, cada vez mais eu vou ficando frio. A brasa, quando ela tira do braseiro, automaticamente ela vai apagar. Então, se eu não tenho cuidado da minha vida com as coisas de Deus, se eu tenho alimentado a minha vida com as coisas do mundo, mais distante de Deus eu estou ficando. E com isso o inimigo ele está tomando posse da minha vida, da sua vida. Então procurem, irmãos e irmãs, se alimentar das coisas de Deus. Procure viver para Deus. Procure honrar a aliança, o pacto que você fez com Deus. Porque o Senhor é o melhor caminho. E eu quero aqui concluir essa palavra para os irmãos. Aqueles 3 jovens se alimentavam com as coisas que vinham do céu. O alimento espiritual que vem de Deus. A prioridade daqueles jovens, daqueles homens, foram ser fiel a Deus. E com isso, fez com que o rei e todo o povo da Babilônia reconhecesse que só havia um Deus em toda a face da terra. A posição daqueles 3 homens, daqueles 3 jovens, o comprometimento daqueles 3 jovens com Deus fizeram toda a diferença para que aquele povo conhecesse o Deus de Israel. O nosso posicionamento como servo de Deus, a nossa prioridade como servo de Deus, a nossa entrega como servo de Deus vai fazer a grande diferença para o povo que não conhece esse Deus. Então, queridos, que possamos refletir nesta palavra. Como nós temos nos alimentado a nossa vida. Perdão. O que eu tenho priorizado na minha caminhada? E aqueles 3 jovens, por conta daquela atitude, daquela fé, daquele comprometimento, daquela lealdade, fez com que o rei se rendesse a Deus. Fez com que um povo conhecesse o verdadeiro Deus de Israel. São as nossas atitudes, irmãos, que vão fazer as pessoas conhecer quem é Deus.
Se você se diz servo de Deus, serva de Deus, procura rever quais têm sido as suas atitudes diante do povo aí fora. Não deixe manchar o nome do Senhor. Não deixe manchar o nome do Senhor. Continue acreditando que Deus de Israel, Ele vai te salvar. Talvez essa fornalha que você já está aí dentro há muito tempo, o Senhor, Ele quer te dar a sua vitória, mas Ele está vendo o seu comportamento, Ele está vendo o seu comprometimento com Ele. Talvez ainda não chegou por conta disso. Pare e pense um pouco, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus. E compartilhe esse vídeo, irmão. Compartilha. Perdão se estendi um pouco, que Deus vai ministrando e a gente vai falando. E como eu sempre falo, eu amo falar de Jesus. Eu amo falar de Jesus. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus, e que esse vídeo ele possa alcançar muitas vidas através dessa palavra. Amém, irmão? Fique com Deus. E outra coisa, irmão, você não é todo mundo. Entenda bem. Quero olhar no fundo dos seus olhos e te dizer, você não é todo mundo. Você é o escolhido. E aqueles que são escolhidos vencem no nome de Jesus. Graça e paz. Fique com Deus. Amém.